Vocês acabaram de assistir a apresentação da segunda parte do TCC, do trabalho final. Quero a atenção de todos agora, por favor, não converse mais. Pode acender as luzes aqui. Você acabou de assistir a apresentação, a segunda parte da apresentação da Escola Bíblica Dominical, do trabalho de TCC deles. A primeira parte do trabalho final foi escrita, e eles entregaram o trabalho escrito no prazo, e a segunda parte agora era uma apresentação para a igreja. Você acha que nós podemos aprovar eles? Dá para aprovar a escola bíblica, os alunos? Será que eles aprenderam alguma coisa de escatologia? Você aprendeu alguma coisa de escatologia hoje? Aprendeu? Irmãos, isso é só um resumo. A matéria de escatologia, ela é muito extensa. São muitos e muitos detalhes que talvez alguém que esteja assistindo, tem sempre alguém crítico positivo e alguém crítico negativo. Talvez os críticos e os grandes sabedores da palavra estejam dizendo: mas faltou a ressurreição dos mortos, mas faltou as duas testemunhas. Não, as duas testemunhas estavam aqui. Mas faltou. Irmãos, não dava, se colocasse tudo, nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Mas tenha certeza, eles aprenderam. Essas pessoas estão aptas a ensinar para você um pouquinho sobre escatologia, tirar alguma dúvida sua sobre escatologia. Irmãos, foi um prazer e uma honra para mim esse ano. Foi um presente de Deus para mim, e eu tenho certeza para toda a igreja, visto o que eles apresentaram agora. E estão de parabéns. Está concluído a escola bíblica desse ano, está concluído o trabalho, os trabalhos da escola bíblica, com exceção de domingo que vem, que nós temos a nossa última reunião, amém? Aonde nós vamos entregar aí, devolver os trabalhos, as notas e tudo mais. Eles ensinaram a nossa visão escatológica, amém, irmãos? A nossa visão, a visão que nós, como igreja do Senhor, igreja renovada, igreja pentecostal, acreditamos. Esta é a nossa visão. Existem muitas visões, amém? Sem distração. Existem muitas visões, o quê? Diferentes. Existem, por exemplo, os pré-tribulacionistas, somos nós. Nós acreditamos que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, amém? Amém? Quem quer passar pela tribulação? Deixa eu ver. Não, pastor, eu sou bravo, eu sou valente, deixa comigo na tribulação que eu aguento. Vai firme. Quem pensa que a igreja vai passar pela tribulação são os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento será pós-tribulação, ou seja, depois da tribulação. Eu não penso assim, até porque Apocalipse diz: e aqueles que foram fiéis, e aqueles que perseveraram no Senhor, eu vos livrarei daquele dia de tribulação, amém? Então Deus vai livrar, quem foi fiel não vai passar pela tribulação, mas há quem acredite, e eu nem vou falar as igrejas que acreditam que a igreja tem que passar pela tribulação. Está amarrado, não é isso que eu entendo da Bíblia, amém? E há outros, os mid-tribulacionistas, por exemplo, que acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser no meio, quando a aliança vai ser quebrada. Satanás vai fazer uma aliança, e essa aliança, que era para durar 7 anos, na metade ela vai ser quebrada. E alguns acreditam que é na quebra dessa aliança que a tribulação realmente começa, e aí a igreja não passa e é arrebatada. Nós também não acreditamos assim. Existem os pós-milenistas e os pré-milenistas, que acreditam que tudo isso que foi ensinado vai acontecer quando? Antes do reino milenar de Jesus, porque Jesus vai reinar por 1000 anos aqui, amém, irmãos? E nós, igreja, que formos arrebatados, vamos voltar com Ele dos céus para reinar, amém? Com o corpo já transformado, glorificado, vai ser uma bênção.
Mas existem os pós-milenistas, que são aqueles que acreditam que tudo isso vai acontecer depois do milênio, que a volta real de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vai vir depois do milênio, mas se contradiz, porque se Jesus vai reinar, e aí esses pós-milenistas acreditam que Jesus vai reinar sim, mas através dos cristãos que estarão aqui reinando durante 1000 anos. Tem toda a linha de pensamento, mas o que eles nos entregaram hoje foi aquilo que nós acreditamos. Amém? Amém, igreja? Para a maioria dos estudiosos, para a grande parte dos estudiosos da Bíblia, nós já estamos vivendo o final dos tempos. Para a grande maioria, por causa de tudo que já está acontecendo. Para muitos, ainda não é o final, mas está próximo. Eu acredito que está mais próximo do que eu e você imaginamos, por uma série de motivos que para mim vão além do que eu estou vendo nos noticiários, vão além da violência que está aumentando cada dia mais, vai muito além. Eu, irmãos, cada vez que ajoelho e oro, cada vez que eu vou para o monte, eu sinto que a volta de Jesus está muito perto, muito próximo. E eu também sinto que muitos, como a palavra diz, não vão estar preparados. Muitos que acreditam, muitos que pensam: eu sou bonzinho, eu nunca matei ninguém, eu não roubo ninguém. Mas existe uma lista em Apocalipse daqueles que não vão reinar com Cristo. E tem uma lista que muito crente acha que não tem problema, a da mentirinha. Uma mentirinha não tem problema. E nessa lista, os mentirosos, os que inventam historinhas, não vão entrar. E o que tem de crente que não inventa, mas aumenta, né? Irmãos, a coisa é muito mais séria. Você pode não acreditar, mas é muito mais séria do que você pensa, do que eu penso. Muitos já tentaram adivinhar o dia da volta de Jesus. Algumas seitas apocalípticas até já fizeram suicídio em massa no passado. Já fizeram. Tem um camarada chamado Tim Jones, do passado lá na América, que um monte de gente morreu. Alguns querendo se livrar do período da tribulação, acreditando nos seus líderes que tinham recebido de Deus o dia certo que ele iria voltar. Só que a Bíblia é muito clara: ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Ele virá como um ladrão. Então nós temos que vigiar e orar, estar em santidade o tempo todo. Alguns acreditam até que já sabe quem é o anticristo. Eu já sei quem é o anticristo. Há outros anticristos, assim como outros cristos, o próprio Jesus afirma que já vieram, outros também ainda virão, dizendo ser o Cristo. Mas até os anticristos, ou o anticristo, já tentaram adivinhar. Uns dizem, e já dizem faz tempo, que é o Papa. Por algumas coisas que ele tem dito e falado, dá até para pensar. Outros acreditam que é um grande empresário, um magnata. Outros acreditam que agora é um príncipe árabe, o mais rico do mundo, que todo mundo gosta. Outros já disseram que é o genro do Donald Trump. Uns dizem que é o Lula. Eu acredito mais nesse. Mas ele não tem a intelectualidade necessária para ser
Então também não acredito. Ninguém sabe. Todos ficam tentando adivinhar. E adivinhar é o quê? É o quê? Pecado. A verdade é que tudo já está pronto. Todo o cenário, tanto para a manifestação do anticristo, escute, todo o cenário, tanto para a manifestação do anticristo, como para a volta de Jesus, já está montado praticamente. Já está no fim, digamos assim, de ser concluído, para que Jesus então possa voltar. Acordos de paz estão próximos de ser assinados. Temos guerras em todos os lugares. Olha o que diz aqui um comunicado, um anúncio, uma informação da BBC. O mundo vem se tornando um lugar, agora de novembro de 2023. O mundo vem se tornando um lugar mais violento do que no começo desse século e deve chegar ao fim de 2023, pelo menos com 8 grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governos, alertam os pesquisadores. Junto à guerra entre o Hamas na faixa de Gaza, que desde outubro acumula milhares de mortos, e a invasão russa contra a Ucrânia, que completará 2 anos em fevereiro de 2024. Conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, na Somália, no Sudão, no Iêmen, em Mianmar, na Nigéria, na Síria, em todos esses lugares. É seguro dizer que haverá pelo menos 8 guerras, mas provavelmente mais até o final do ano ou nos próximos meses, diz a BBC News, a Teresa Peterson, coordenadora do Uppsala Conflict Data Program, um projeto sueco de pesquisa organizada e pública de dados verificados sobre conflitos e que é usado como referência por órgãos da ONU, pelo Banco Mundial e outras entidades internacionais. Todas essas coisas já estão acontecendo, mas não é só isso. A casa da família abraâmica, quem viu ali? Quem viu essa notícia da casa da família abraâmica? Quem viu? Diga amém. Quem não viu e está com o desodorante em dia, levanta a mão. A casa da família abraâmica é um templo, um grande templo, que foi construído para que as 3 maiores religiões do mundo, todas saídas, amém, de Abraão, que são quem? Os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Então lá tem uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita, para que haja o quê? Uma perfeita coexistência entre os povos, harmonia. Mas é justamente isso que prepara, é justamente esse tipo de coisa que faz o quê? Prepara a volta do Senhor. Por isso, irmãos, você pode sair daqui sem acreditar, e é um direito seu, cada um acredita no que quiser. Mas esse mundo, como existe hoje, ele vai parar de existir, e está próximo disso acontecer. Ah, pastor, mas já diziam lá atrás, logo depois que Jesus morreu, João mesmo dizia, tudo está da forma como era antes, nada mudou. Mas estão enganados, porque tudo vai se cumprir dentro de um período determinado por Deus. E esse período, irmãos, depois no final eu vou dizer, já chegou. Nós só não sabemos o dia, nem a hora. Pastor, fala pelo menos um mês. Ninguém sabe. Por quê? Porque para Deus 1000 anos é como um, 1000 anos é como um, e 1000 dias como um. Quando eles falaram das 70 semanas, para alguém que não entendeu e depois quiser assistir novamente, a semana, o Shabbat, que significa o número 7, é uma semana de normal, de dias, como você conhece. Mas aqueles que prestaram atenção perceberam
que se trata, as 70 semanas de Daniel, se trata de semanas de anos. Amém? Uma semana de anos são 7 anos. Existe uma lei no Levítico que ela explica por que o povo ficou 70 anos no cativeiro, preso. Presta atenção. Porque a cada 7 anos, no 7º ano, seria o ano de descanso da terra. Então, durante 6 anos, como acontece nos 10 mandamentos, o homem trabalhará 6 anos, 6 dias, e o 7º dia é o quê? O descanso. No Levítico, Deus deu também uma lei, que o homem trabalharia na terra durante 6 anos, e o 7º ano era o ano de descanso, e Deus chamou isso de uma semana de anos. E como o homem não respeitou o ano de descanso da terra, por egoísmo, assim como muitos de nós insistimos em não descansar, porque nós temos que trabalhar, porque nós temos que ganhar dinheiro, mas Deus determinou um tempo de descanso para estar com a família, para estar na casa de Deus, para ter comunhão com a igreja. Muitos insistem em não ter, e sofrem a consequência. E o povo sofreu a consequência. Durante 490 anos, o povo não deu o descanso da terra, que deveria ser dado a cada 7 anos. E se você somar, se você dividir 490 por 7, vai dar os 70 anos que eles ficaram aonde? Cativos na Babilônia. E que você viu a encenação, que as mãos são soltas depois de 70 anos, eles são libertos, eles podem voltar para Jerusalém para a reconstrução. Mas nos dias de hoje, acontece também as pessoas que não respeitam os mandamentos de Deus. Só que aí não serão 70 anos, será a eternidade. Não tem mais volta, não tem mais retorno. Ou obedece os mandamentos de Deus, ou anda segundo a vontade de Deus, ou vai passar a eternidade sofrendo. Porque Deus foi avisando e tem avisado aqui deste altar. Deste altar Deus tem avisado constantemente que está perto. E o que nós temos que fazer? Temos que ter comunhão com os outros, temos que amar uns aos outros, temos que reconhecer as fraquezas e ajudar uns aos outros. Então a casa da família abraâmica é um sinal. A humanidade está se desmoralizando cada dia mais. A humanidade está se desmoralizando. A família, conforme Deus determinou que era para ser, homem e mulher, está sendo desfeita, e não só isso, ridicularizada. Os filhos desobedecem aos pais, cada dia mais. Presos são soltos, presos condenados são soltos, e inocentes são presos. Estamos caminhando para uma Sodoma e Gomorra, só que agora a nível mundial. Quem sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? E este era um modelo do final dos tempos. Quem sabe? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, assim como Deus destruiu toda a humanidade e só salvou a família de Noé. Por quê? Porque a humanidade se perverteu. Esqueceram dos valores morais, dos princípios morais, esqueceram-se dos mandamentos de Deus, e Deus só encontrou uma família que temia Ele, a família de Noé. E Ele manda então que a arca seja construída, e Noé e sua família entram na arca e toda a humanidade é destruída. Deus já fez isso uma vez, mas o povo ficou desavisado, e Deus deu um aviso menor. Sodoma e Gomorra era a desmoralização de tudo que Deus criou. Em Sodoma e Gomorra era homem com homem, mulher com mulher, sexo com animal, pai com filha, pedofilia. Não era isso que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? E quem morava lá?
Ló. Aí Deus manda os anjos para livrar quem? Ló, da desmoralização total que havia naquele lugar. E aquele lugar era para servir de aviso para todo mundo. E Deus vai e destrói Sodoma e Gomorra, e só livra Ló e a sua família. Nem os genros se salvaram. Irmãos, é o que vai acontecer, porque agora o mundo se desmoralizou. E a igreja está, não, toda forma de amor é bonito. A igreja está achando que está certo. Tem uns até que concordam, irmãos, que incentivam. Incentivam. Não, não tenho nada com isso, não. Aquela pessoa vai morrer e vai para o inferno, irmão. E você não tem nada com isso, e ainda apoia, e ainda aprova. E aí Deus vai destruir, por quê? Por causa de novo do que aconteceu no passado. E aqueles que aprovam, e aqueles que concordam com essas atitudes agora, infelizmente não vão estar com o Senhor, porque terá sido reprovado. Alguns podem pensar que isso que foi apresentado é uma obra de ficção, mas não se engane. E repito, apesar das diferenças de pensamento, essa é a expressão da verdade. Apesar de uma outra coisa não ter sido colocada por causa do tempo, isso que foi apresentado, apesar do jornal, gostaram do jornal? Você viu lá? Já tinha sido antes do título, viu aquilo? Foi profético. Mas irmãos, vai acontecer. Um será tirado e outro será deixado. Vai acontecer. Quem acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Você acredita só na parte que é bênção? Ou você acredita em toda a Bíblia? Quem acredita em toda a Bíblia, diga amém. Então você acredita que quem não tiver em comunhão com Deus, que quem não tiver em comunhão com a igreja, que quem não amar o seu próximo, que quem não respeitar a sua liderança, que quem não for obediente, que quem for mentiroso, eu vou falar da lista depois. Primeira Tessalonicenses. Pastor, achei que você não ia ler texto nenhum hoje. Abre lá em 1 Tessalonicenses. Abre em 1 Tessalonicenses. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim. Você que está nos assistindo pela live, não se distraia, por favor. Quem está de serviço, não se distraia, não converse. Não converse. Se você conversa com a pessoa, você distrai ela de ouvir. Diz assim, eu vou ler a partir do 4, versículo 13. E o meu subtítulo é A Vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E esses que dormem, que Paulo está falando, é aqueles que já morreram no Senhor. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Presta atenção um pouquinho aqui. Quem morreu e era servo do Senhor, está descansando, amém? No Senhor. E quando Jesus voltar, essas pessoas vão ressurgir, como aconteceu, amém? Na morte de Jesus. Quem sabe que quando Jesus expirou, morreu, os túmulos foram abertos? Quem sabia? E depois, quando ele ressuscitou, muitos ressuscitaram e andaram no meio do povo. Quem lembra que isso está na Bíblia? Amém? Aquela foi a primícia da colheita, que eles aprenderam na escola bíblica. A primícia dos que dormem.
Vou continuar o texto. Dizemos isto na palavra, que nós, versículo 15, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, como nós vimos. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitai de que vos se escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquelas que estão grávidas, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, espiritualmente falando, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, pois Deus não nos destinou para a ira. Olha para o teu irmão, diga: Deus não quer, Deus não te destinou para o dia da ira, mas para a salvação que está em Cristo Jesus. Versículo 10, que morreu por nós, para que vigiemos, e quer durmamos, quer vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros. Não é para falar mal um do outro, não é para ter briga um com o outro, não é para fofocar um do outro, não é para a pessoa virar as costas e você falar mal dela, não é para acabar o culto e você dizer: puxa, como demorou, que negócio chato, aquela apresentação não ficou legal, aquele irmão tropeçou. Alguém tropeçou? Acho que não, né? Tratai-vos com grande estima, versículo 10, versículo 11, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. 12, agora, instruções finais, hein? Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Olha para cá, sabe o que ele está dizendo? Atentai para os que presidem entre vós. Aqui na igreja, quem é que preside entre vós? Quem? Pode apontar o dedo aqui para o altar, sou eu mesmo. É a pastora. Quando a gente falar é por amor, irmãos. Quando a gente puxar a orelha não é para o teu mal, não, é por amor. Se você pensar diferente, é para o teu crescimento. Amém? E aí ele está dizendo: tratai essas pessoas com estima e amor, por causa da sua obra, porque essa obra às vezes é difícil, irmão. Porque essa obra às vezes é complicada. E tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Olha só, irmãos, é para admoestar, é para chamar a atenção de quem é insubmisso. Pede para fazer uma coisa e não faz. Manda fazer e faz do jeito que quer. Isso é insubmissão. Olhe lá. Consolei os desanimados, sustentai os fracos, e sejam pacientes com todos, inclusive comigo.
Exortamo-vos também, irmãos, versículo 15: vede que ninguém retribua outro mal por mal, mas siga sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos, esteja alegre. Para com essa cara de defunto, de raiva. Ninguém pode falar nada que a tromba já pendura. Em tudo dai graças, versículo 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. O que é isso? Extinguir o Espírito dentro de você. O Espírito para de existir, o Espírito de Deus, presta atenção, para de existir dentro de você, quando você não observa todas essas coisas que nós falamos nos versículos anteriores. E o que mais? Não desprezeis as profecias, examinai tudo. Tem gente que gosta de muito olhar na internet. O que fala aqui não presta atenção, não acredita, mas o que os internautas, o que os bispos e quem não sei o que mais prega por aí, dá mais atenção do que aquilo que ouve aqui. Examinai tudo e retenha o que é bom, abtendo-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Agora escuta essa com atenção. Escute com atenção, abra o ouvido aí. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando ele diz, presta atenção, não quero ninguém distraído. Se você veio para ouvir, ouça. Se o seu corpo, alma, preste atenção, e espírito não estiver irrepreensível. Você sabe o que é repreensível? O que é repreensível? Os erros. Tudo que é erro é digno de ser reprimido e de levar reprimenda. É repreensível o erro. Então, na vinda de Jesus, tanto a sua alma, são os seus pensamentos, como o seu espírito, a sua vida com Cristo, como o seu corpo é templo do Espírito. É ou não? Esteja irrepreensível. Não pode ter erro. Não pode estar andando de qualquer jeito. Não pode estar pensando qualquer coisa. O que você tem feito com o seu corpo? O seu corpo é santo? Aonde você tem levado o seu corpo? Aonde a sua alma tem desejado estar? O Espírito de Deus que está em mim e em você tem aprovado? E isso não é engraçado. Eu queria que fosse engraçado. Eu queria muito que fosse engraçado. Quando Jesus voltar, e ninguém sabe o dia nem a hora. Quando andarem dizendo, olha, agora tem paz em todo lugar, em segurança, de repente virá a destruição. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem já aconteceu alguma vez na vida que estava tudo indo bem, estava tudo joinha, você estava trabalhando, estava vivendo talvez o melhor momento da sua vida e de repente uma coisa terrível aconteceu, te entristeceu, te desequilibrou? Quem já aconteceu alguma coisa assim na vida? Já?
Na minha já. Já aconteceu. Mais de uma vez. Estava tudo indo bem, em casa, com a família, com meus pais. De repente, algo terrível aconteceu. O ano passado algo terrível aconteceu. Estava tudo bem, estava vivendo um momento maravilhoso. De repente meu pai foi para o Senhor. Foi trágico, para mim foi terrível. Até a gente, né? Antes disso, perdi um irmão, trágico. Perdi um filho, trágico. Perdi empresa, num momento bom, trágico. Endividou. Quando era novo, não pensei no futuro. Em algum momento, queria curtir, queria aproveitar. Só que a idade chega. E aí a vida de curtição acaba, porque a vida de responsabilidade cobra. Cobra. A vida cobra, irmãos. E aqueles que quiseram só curtir a vida, vão pagar um preço alto. Eclesiastes diz: jovem, anda pelo caminho que você quiser, faça tudo que desejar o teu coração, mas lembra-te que de tudo que você faz, você vai prestar contas para Deus. Mas tem gente que não acredita. Paulo diz uma coisa legal: nós não estamos em trevas. Você não é das trevas, amém? Você é da luz, você é do dia. E se você é da luz e se você é do dia, você não tem que temer o dia da vinda de Jesus. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor dizendo através do profeta: por que vocês pedem, por que vocês clamam tanto por aquele dia? Aquele dia vai ser terrível. Aquele dia será terrível. Se vocês soubessem o que seria, vocês não iam estar pedindo para aquele dia se apressar. Porque vai ser tempo de dor e de sofrimento. Muita dor e muito sofrimento. Mais do que esse momento difícil que você já passou. Infinitamente mais. Você viu o filme das guerras, da fome, da desgraça em todos os lugares? Será aquilo que já acontece em muitos países na África, como nós vimos aqui, está acontecendo no Níger, no Sudão, em Mianmar. Isso vai acontecer a nível mundial, irmãos, em todos os lugares. Não vai ter lugar para se esconder do sofrimento. A palavra de Deus diz, ficou de fora, que as pessoas vão clamar para morrer. Vai ser tanto sofrimento que as pessoas vão pedir para morrer, mas não vão morrer, para pagar todo o mal que cometeu, todo o descaso que teve com a palavra. E eu sei que tem gente que está nos assistindo que não acredita, a gente não pode fazer nada. Mas você que está aqui, a Bíblia diz para orar e vigiar. Porque as pessoas vão pedir a morte para ver se alivia a dor, mas a morte não vai chegar. A morte não vai chegar. Mártires, pessoas vão morrer na tribulação. Vão morrer por todo tipo de coisa. Mas aqueles que morrerem e não negarem Jesus, aqueles que entenderem, que perderam a chance. E eu vou falar um pouco sobre isso. Mas aqueles que confiarem na palavra que vai ser continuada, que vai continuar sendo pregada durante a tribulação, esses terão ainda alguma esperança. Mas será debaixo de muita dor e muito sofrimento inigualável. Pessoas vão ver filhos morrendo. Porque você acredita que vai ter grávidas que no dia da tribulação não acreditaram que Jesus viria e vão ficar? E seus filhos provavelmente vão nascer nesse momento de tribulação? Vai. Por isso que a Bíblia fala: ai da grávida naquele dia, ai das que amamentam naquele dia.
Vão ter crianças crescendo naquele tempo de tribulação, mas debaixo de muita dor. Pais vão perder seus filhos naquele momento de tribulação. Mas nós que somos da luz, não vamos ser pegos de surpresa. Quem vai ser pego de surpresa é quem não acredita. É quem insiste em não acreditar. Ele diz que nós devemos ser sóbrios e revestidos da couraça, da fé e do amor. Lá em 1 Coríntios 13, diz que no fim tudo vai passar. Só 3 coisas não vão passar. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Os 3 que são repetidos aqui em 1 Tessalonicenses. É tudo que vai ter. E se você não aprender a amar e a perdoar, irmãos, ou eu, Deus não destinou a gente para a ira. Deus destinou a gente para a vida eterna. Mas muitas pessoas abrem mão da vida eterna. Eu não quero falar sobre predestinação hoje, mas o destino que Deus quer para nós é a vida eterna com Ele. Mas nós abrimos mão da vida eterna quando a nossa mente não se adequa à mente de Cristo. Quando a mente da nossa mente não é transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que proveis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Quando a gente não adequa, quando a gente não renova a nossa mente para a mente de Deus, aí os problemas começam. E se Jesus voltar e a mente estiver ainda, eu não perdoo mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou que nem, como que é o nome da personagem? Gabriela. Não é da Patrícia, Gabriela é gente boa da Patrícia. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Nós não somos assim. Jesus morreu por nós e pediu para que nós vigiemos, estejamos atentos, pediu para nós sermos irrepreensíveis. Eu vi uma entrevista com um pastor. O meu espanhol é péssimo, para dizer que eu não falo espanhol. Mas dá para entender alguma coisa de espanhol? E aí tem a tradução, né? E eu assisti a entrevista, uma repórter, que era ateia, entrevistando um pastor. E o pastor, acho que no meio da conversa, porque tem o corte, e quando o filme começa, o vídeo começa, já está no corte, mas dá para entender que ela está dizendo para ele assim: olha, eu não acredito em nada depois da morte. Eu acho que a gente vive aqui, sofre aqui, paga o que tem que pagar aqui, morre, vive o bem que tem que viver aqui, morre e acabou. Fim. O Senhor acredita em Deus, em céu, em inferno, em consequências pós-morte. O Senhor pode acreditar tudo isso, mas eu não acredito. Aí ele disse, e eu achei muito sábio, ele falou: muito bem, sem problema nenhum. Eu acredito que existe céu, que existe inferno, que quem não obedece a Deus e brinca com Deus vai para o inferno. Por isso eu decido obedecer, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros. Eu decido fazer a vontade de Deus, estar na casa de Deus. E vamos dizer que depois de eu fazer tudo isso, não ir para as baladas, para as festas, para como as pessoas fazem, me abster dessas coisas, vamos dizer que depois de tudo isso não tenha realmente nada, eu também não perdi nada. Se você estiver certa e realmente não tiver nada depois da morte, presta atenção, e realmente não tiver nada depois da morte, tudo bem, eu não perdi nada. Mas imagine você, ele disse para ela, se eu estiver certo.
aí você perdeu tudo. Irmãos, cada um acredita no que quiser, e você não precisa acreditar no que eu estou pregando. Mas vai que o que eu estou pregando hoje, eu sei que é verdade, mas vai que para você que não acredita, quando você morrer, seja verdade. Tem coisas que dá para consertar em vida, amém? Tem coisas que mesmo em vida não tem jeito de consertar. Fez a besteira, perdeu, vai sofrer a consequência o resto da vida. Mas tem coisa que dá para amenizar. Mas depois que morreu, não tem mais o que fazer. Porque o Senhor é muito claro, é dado ao homem morrer uma única vez. E depois disso, o juízo. Se for verdade tudo que eu estou falando e você ri, e aí dentro de você estiver duvidando e rindo, não tem problema. Eu quero viver esse estilo de vida. Se não tiver nada depois daqui, agora também há quem acredite que se você fez alguma coisa errada, andou do jeito que você queria, porque você aprendeu isso, depois da morte, vai lá para o purgatório. Tem gente que acredita. Não está na Bíblia, não existe purgatório na Bíblia. Aí o seu espírito vai passar por um processo, aí as pessoas aqui vão orar por você, acender velas, e aí o seu espírito vai ser purificado, e aí você vai para o céu. Tem gente que acredita nisso, muito bem, mas vai que não é. Quem quer correr o risco? Tem alguém aqui que quer correr o risco? Sobre a tribulação. Será terrível, irmãos. Você imagina o mundo, pensa, o mundo está legal hoje? Segurança. Ontem a gente saiu daqui 11 horas da noite. Um espera o outro para entrar no carro, cuidado. Por quê? Por quê? Porque não tem segurança. E olha que tem muita gente boa aqui. Agora imagina quando Jesus voltar, toda essa gente que ora por você, que aconselha, que não faz mal para você, que pelo contrário te ajuda, me ajuda, ou ajuda quem está nos assistindo, essa gente toda sumir. Aí só ficar aqui os bacana, os da balada, os do corre, só vai ficar aqui. E aí você que nem, não, eu só desobedeci a Deus, mas eu não era uma pessoa do mal, mas desobedeceu. Aí tu vai ficar aí com aqueles que nem queria saber de Deus de jeito nenhum. É os que era mais ou menos com Deus que vai ficar, e os que não queria saber de Deus de jeito nenhum que vão ficar. Vai ficar feia a coisa aqui, irmãos? Vai ficar feia a coisa aqui? Eu já estou encerrando. E aí, quem ficar pode ter alguma chance? Pastor, se acontecer, se eu ficar, eu tenho alguma chance? Honestamente, eu penso que quem teve a oportunidade, quem ouviu, quem foi alertado, vez após vez, semana após semana, você desaparece da igreja, o pastor liga, aí você some, alguém vai atrás de você, olha, fica firme, olha, não erra, exorta, puxa a orelha, toda hora, teve todas as chances, Jesus voltou, para mim, perdeu a chance. Quem vai ter chance? Quem nunca quis saber de Jesus, e aí vai estar sofrendo, vai estar naquele sofrimento, naquele aperreio, perdendo filho, fome, guerra, aí vai se desesperar e vai clamar a Deus. As testemunhas, as duas testemunhas vai estar por aí anunciando. Há quem diga que tem pastor que não vai ficar, que vai ficar, eu acredito também. Quem brinca com as coisas de Deus, quem brinca com a igreja de Deus, quem
se farta das gorduras da ovelha, como diz Ezequiel, capítulo 34, 35, 36, tem pastor que engorda da gordura das ovelhas, tira tudo que as ovelhas têm para ele. Eu acredito que essa gente vai ficar, porque prega, mas não acredita no que prega. Será que vai ter chance? Não sei. Porque a chance é agora. Lembra das 12 virgens? Quem lembra? Das 10 virgens, melhor. Lembra? Todas estavam com azeite. Estava ou não? Mas tinha umas que estavam com pouco azeite. Tinha pouca unção. É os crentes mais ou menos. Aí o noivo voltou. E elas estavam aonde? Tinha voltado para buscar mais azeite. Talvez correu na igreja para pegar uma oração, para pedir perdão. Aí o noivo voltou e não deu tempo. E aí bateram na porta. Ah, Senhor, abre aí. Para trás de mim. Não conheço vocês. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que eu acho que aquele que teve a oportunidade, que está ouvindo, que está na igreja, que foi batizado, que no tanque batismal fez uma confissão de fé, disse que serviria a Deus, e depois não serviu, depois não fez. Faz parte das 5 que estava despreparado. Tinha azeite, mas não era suficiente. Ensina os teus filhos, irmãos. Cobra o teu filho hoje. Cobra a tua filha hoje. Para de querer dar para o seu filho tudo o que ele quer, tudo o que ela quer. Dá o que eles precisam, irmãos. Ensina eles a ter uma vida cheia de azeite, cheia da presença de Deus. Cobra. Cobra. Apocalipse 22, e eu encerro. A lista. A lista. Você diz que acredita na Bíblia? Você diz que acredita na Bíblia? Olha o que diz Apocalipse 22, 12. Eu vou ler do 11. 11. Olha o que ele diz. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha o 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Aí ele fala: ficarão de fora os cães. Quem são os cães, irmãos? Que Deus considera? Os que foram reprovados, os que andaram que nem cachorro por aí. Volta lá. Os cães, os feiticeiros. Sabe aquele negócio da mandinga? Da simpatia? Os fornicadores. O que é fornicador, irmão? Quem sabe o que é? O sexo livre, o sexo fácil, fora do casamento. Os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, esses ficarão fora. Por que você acha que está próximo, pastor? Lembra que nós falamos do Shabat, do 7, semana de dias? Uma semana tem 7 dias. Mas o Senhor fala da semana de anos, que uma semana de anos são 7. Mas também tem a semana de
milênios, que seriam o quê? 7 milênios. Presta atenção. O 7º milênio seria o milênio do descanso. Seria? O 7º dia do descanso, o 7º ano descanso da terra, o 7º milênio de descanso do mundo. Você concorda com isso? Em que milênio nós estamos? Que milênio você acha que nós estamos? Final do 6º. O final do 6º milênio, desde a criação da humanidade. O 7º milênio é o milênio do reino de Cristo, de paz. Só que antes vem a tribulação. Entre o milênio que falta, o milênio do reino milenar de Cristo, tem a tribulação. Nós estamos no final do 6º milênio. E o milênio de descanso, o 7º, está batendo na porta. E você não acredita se você não quiser. Ah, pastor, você está afirmando, pode estar cometendo uma heresia. Mas você vê algum sentido nisso? Porque eu vejo. Eu não posso ser categórico, mas eu vejo um sentido nisso. Deus está nos dando todas as chances, irmãos. Todas as chances. Está avisando dia após dia. Tenha uma mente boa. Tenha um bom coração. Faça coisas boas para as pessoas. Esteja na casa de Deus. Seja fiel. Fiel em tudo. Quem quer viver com Deus eternamente, diga amém. Então não bobeia. Para daquelas rusgas. Para com aquelas confusões. Para. Lá na tua casa não é perfeito, não é. Essa igreja não é perfeita, não é. A perfeição vai vir no arrebatamento. Amém? Aí virá a perfeição. Como Paulo disse, aquilo que é imperfeito se tornará o quê? Perfeito. Lá em 1 Coríntios 13. Deus está nos dando uma chance hoje de entender através do áudio, do visual, o que está prestes a acontecer. E Ele está fazendo isso porque Ele ama essa igreja, porque Ele ama quem está nos assistindo, quem nos assistirá depois. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Fica de pé. Uma chance igual a essa, talvez